Olá, queridos irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é William, sou missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Paudalho, na região da Mata Norte, do Pernambuco. E eu gostaria de meditar com vocês a respeito daquele texto que tanto marca a nossa vida. Aquele texto que é um dos mais importantes e aquele que mais demonstra o favor de Deus sobre nós. E o texto que nós iremos meditar hoje é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos nos aproximando de um período, de um dia chamado de Páscoa, de um período onde nós comemoramos não só a morte de Cristo, como também a sua ressurreição. Essa ressurreição que tanto tem marcado a nossa vida. Uma demonstração do favor de Deus em nosso favor. Onde Deus ofereceu seu único Filho para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Onde a nossa culpa foi lançada sobre o Filho de Deus. Também comemoramos o período onde nós conhecemos como Paixão de Cristo. Não sei se, assim como eu, você também teve uma ideia errada a respeito da Paixão de Cristo. Algumas pessoas, quando eu participava de outra denominação, chegavam para mim e diziam que nós não deveríamos chamar paixão de Cristo, porque paixão é um sentimento passageiro, é aquele fogo que nos toma, mas que logo passa. É um sentimento de dominação. Mas o termo paixão aqui, a palavra paixão, ela deriva do latim que quer dizer sofrimento. A paixão de Cristo é uma demonstração do seu sofrimento em nosso favor, do seu martírio, fazendo com que nós não necessitemos mais de sofrer aquilo que Cristo padeceu, oferecendo a sua vida naquela cruz. Nós não necessitamos mais de um sacrifício humano, sendo que Cristo é o próprio sacrifício em nosso favor. A paixão de Cristo significa o sofrimento de Cristo. E esse é o primeiro vídeo de uma série que fala a respeito dessa paixão. O período da paixão de Cristo, ele é mais comum no meio cristão, demonstrado por três grandes eventos. Eventos relatados na Bíblia e eventos que marcam a nós, assim como marcaram a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. São eles a última ceia, a crucificação e a ressurreição do Filho de Deus. A última ceia é o período em que Cristo reúne os seus discípulos e é um evento muito importante para a vida de Cristo. Foi onde Jesus lavou os pés dos apóstolos, anunciou que Judas trairia a ele. Ele deu o novo mandamento de amar uns aos outros. Ele anunciou que Pedro o negaria. Ele cantou um hino. Ele foi ao Monte das Oliveiras. Orou no jardim do Getsemane. Foi traído por Judas e impediu que os seus discípulos fizessem uma resistência política. Não era o propósito de Cristo fazer resistência política diante do Império Romano. Mas a resistência que Cristo fez foi demonstrar o seu amor, fazendo com que, até diante da revolta de Pedro, onde ele cortou a orelha de um soldado, Jesus foi lá e colou a orelha do soldado e disse que a sua vitória, no caso, a vitória de Cristo não seria através de uma conquista, de uma guerrilha, mas que a vitória de Cristo é demonstrada através do amor. Ele foi levado diante de Pôncio Pilatos, ou na presença de Anás e Caifás, foi levado para Pilatos e foi negado por Pedro. Note que tamanho sofrimento que Cristo sofreu, que tamanha agonia deve ter sido, não apenas a sua morte. Calvino diz que a vida de Cristo Jesus é uma espécie de cruz perpétua, de cruz contínua. Então Jesus, a sua própria vinda a essa terra é uma espécie de humilhação. Note que Deus não precisaria se submeter a tamanha humilhação, a tamanha opressão, se fazendo homem como um de nós. Mas Ele o fez para que Ele desfrutasse dos sofrimentos que deveriam ser derramados sobre nós. Ele passou pelo que nós passamos para que nós tivéssemos a oportunidade de ser libertos em Cristo Jesus. Cristo, Ele demonstrou essa tamanha paixão, esse tamanho sofrimento, para que nós não sofrêssemos eternamente a ira de Deus. O cálice de Deus foi derramado sobre Cristo Jesus. Agora vamos para ilustrar um pouco a respeito dessa paixão de Cristo, dessa humilhação de Cristo aqui na terra. Imagine que o rei da Inglaterra,
ele viesse para o Brasil, ele dissesse: eu vou passar um período no Brasil. E aqui ninguém o conhecesse. E de repente, aqui no Brasil, sozinho, ele estivesse no meio da favela. E ele agora estivesse preso lá naquele local e tivesse que se adaptar aos costumes do povo aqui do Brasil. Ele teria que aprender uma nova língua, ele não teria mais as regalias que ele tinha enquanto estava na Inglaterra como representante da nação. Ele seria motivo de chacota por não conhecer um idioma, talvez enganado por algumas pessoas. Então é algo humilhante. O rei da Inglaterra está aqui no Brasil, em uma região tão pobre, com um povo tão sem instrução como no seu país. Assim foi com Cristo Jesus. Cristo se humilhou em nosso favor. Ele, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio até essa terra. Esteve no meio dos pobres, dos simples, dos humilhados, daqueles que são rejeitados entre a maioria das pessoas. Deus não esteve no meio daqueles pessoais de pompa, aquelas pessoas de alta religiosidade. Mas ele antes esteve junto com os pecadores. Não sendo pecador, pelo contrário, ele era santo, puro, mas purificando aquelas pessoas. Foi isso que Jesus fez por nós, através da sua vida perfeita, através do seu sofrimento perfeito, através da sua morte naquela cruz e através da sua vitória, da ressurreição de Cristo, nós somos reconciliados por Deus. O Rei dos Reis veio até a nossa favela, até a humanidade, e ele fez-se como um de nós, aprendeu a falar como qualquer um de nós aprende na nossa infância, viveu uma vida perfeita, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Que Deus abençoe a sua vida, mas que você termine esse vídeo tendo em mente tamanho sacrifício. Não despreze o sacrifício de Cristo. Não despreze o tamanho amor que Ele demonstrou na minha e na sua vida, através da sua morte. Porque ao desprezarmos a Cristo, a Bíblia nos fala que se nós desprezarmos o Filho de Deus diante do Pai, Ele não nos honrará. Na verdade, Ele terá vergonha de nós. Que Deus abençoe a sua vida, que você creia em Jesus e seja salvo por esse amor tão glorioso que Deus demonstrou através da morte do seu Filho. Que Deus abençoe.